Oi, gente que voa e que quer voar e que tá naquela batalha doida, difícil, perrenguenta pra conseguir a sua vaga na empresa de chapéu bonitinho. Sim, eu sei, você tá aqui porque tentou várias vezes e não conseguiu. E hoje eu vou falar sobre o seu processo seletivo. E sim, também para falar da empresa que te recruta, sim, ela, a grande Flyright. A empresa que tá aí já há uns bons anos recrutando para a companhia aérea de chapéu bonitinho das Arábias. Chapéu esse que é desconfortável, vou continuar falando isso. Hoje eu vou falar minha opinião sincerona e que muitos de vocês compartilham, mas ficam meio desconfortáveis para falar sobre. Afinal, tá todo mundo aí, né, tentando a sua vaga. É muito desconfortável essa cadeira aqui. Essa cadeira é horrível, cara. Fica aí comigo até o final que você vai se surpreender sim com a conduta dessa empresa. Mas, muito importante aqui, não tem espaço para hate. Sejam educados, sejam queridos nos seus comentários, nos seus questionamentos. Limpa tudo. E muito menos acusações, porque aqui a gente só tá perguntando. A gente realmente quer saber o que tá rolando aí com essa empresa. Mas Lu, eu não tô muito a par aí dessa empresa de recrutamento, eu não sei quem eles são, do que você tá falando, me põe nesse assunto aí. Flyright é uma empresa que faz recrutamento para essa companhia aérea de chapéu bonitinho já há muitos anos aqui no Brasil. E na América Latina também. Se não me engano, também chegou a fazer em Portugal. Basicamente, essa empresa de chapéu bonitinho, o que ela faz? Ela contratou esse intermediário aí, né? Que ao invés de ela mandar os funcionários aqui, né, alugar sala, fazer toda essa parte aí, né, de screening, de recrutamento, o que eles fizeram? Eles contrataram essa empresa, ela faz todo esse funil e aí as pessoas só chegam aqui para fazer, né, os últimos toques finais aí, que eu vou chamar de entrevista, algumas dinâmicas, porque fora dessa área aí da Flyright, o que eles costumam fazer? Eles costumam enviar o quê? Chefes de cabine, pessoas que já estão muito tempo voando nessa companhia, pessoas do RH que trabalham lá há muito tempo também, né? Envia essas pessoas aí para determinados países, elas fazem toda essa parte de recrutamento, né? Não vamos esquecer também que você tem o site ali que faz essa primeira filtragem até você poder comparecer ali no seu Screening Day, diferente de quando era aquela época de Open Day, que você só aparecia com o seu currículo ali, ó, debaixo do braço e tentava a sua chance. E por que eu tô salientando isso? Porque essas pessoas, elas continuam ativas. As pessoas que estão recrutando ali, ó, fora desse raio aí da Flyright, são comissários de bordo, chefes de cabine, pessoas que trabalham no RH, ou seja, pessoas que estão vivendo ali, ó, o dia a dia do ambiente da aviação. Ou seja, contratar uma empresa para intermediar isso, em teoria, é muito mais prático. É muito mais rápido, porque afinal eles chegam no Brasil e já tá tudo organizadinho. Mas a gente acerta depois, tudo bem, fica entre a gente. E é aí que, na minha opinião, vem o nosso primeiro problema. Esses recrutadores que estão há muito tempo recrutando aqui no Brasil, eles não são pessoas que estão ativas no voo, ou seja, eles não estão vendo essa passagem de diferentes comissários, ou seja, muito tempo aí sem voar. E essa peneira aqui no Brasil são feitas por duas pessoas muito famosas. Eu digo famosas porque elas são referência quando a gente fala de recrutamento para a empresa de chapéu bonitinho das Arábias. São eles que cuidam desse processo por muitos anos, Marcelo e Regiane, ambos tripulantes que trabalharam na era de ouro da aviação. Sabe aquela era em que a comissária tinha que ser loira, alta, do sul do país? Que o tripulante servia lasanha na ponte aérea? Que tinha tripulante que tinha base em Los Angeles, em Tóquio? Uma era que jamais podia se admitir um cabelo afro, uma tatuagem, Deus o livre, umas curvas mais gostosas. E dessa era apenas participaram, ou seja, já não voam mais. Eu vou dizer aqui que talvez a época que eles tenham parado de voar, você tenha nascido. Sim, você que está tentando o processo seletivo agora, pararam de voar lá naquela época em que você nasceu e agora está tentando esse processo seletivo aqui. Tá, Lu, mas na sua visão, qual que é o problema? O grande problema é que esse padrão antigo, ele continua sendo aplicado ano após ano nesses recrutamentos. Mas assim, eu vou te explicar com mais calma. Abrindo o mapa desse país delícia aqui, ó, que é o Brasil, comparando com as regiões onde esses recrutamentos acontecem, a gente observa somente umas regiões específicas aqui. Ou seja, digamos assim que tem uma preferência. São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, bastante Porto Alegre. E o que esses lugares têm em comum, minha gente? Sim, somente sul e sudeste desse país gigantesco. Aí eu te pergunto, cadê o norte?
Cadê o Nordeste? Vocês vão me dizer que não tem tripulante capacitado nessa região aí do país. Ai, Luana, mas é longe, né? É o quê? Gasta-se o mesmo para poder fazer recrutamento em qualquer outra parte aqui do Brasil. Afinal, a Flyright trabalha com uma empresa que, ó, tem bastante calibre ali, ó, para gastar. É apenas uma das maiores empresas de chapéu bonitinho das Arábias. Seria uma preferência dessa empresa contratar pessoas somente dessas regiões ou seria uma preferência da dona Flyright nisso? Considerando a diversidade cultural que a gente encontra nessa empresa do chapéu bonitinho, eu acho difícil isso ser somente a decisão deles e não ter envolvido a outra empresa. Ai, Ilona, poxa, por que você tá implicando com isso? Não tô. Mas convenhamos aqui, vamos dizer que você é ultra capacitado, mas você mora em Manaus. Para você chegar aqui até São Paulo é muito difícil. Não, convenhamos, a não ser que você tenha o dinheiro para pagar a passagem e tudo mais. E mesmo que você tenha o dinheiro para pagar a passagem, olha quanto isso ia custar para você chegar ali e não ter certeza que você ia conseguir tua vaga de trabalho. Ou seja, você sendo super capacitado lá em Manaus, não ia conseguir ter a sua chance. Ah, tá, Luana, então agora eles têm que fazer em todas as capitais do país. Não, não precisa, mas a gente também não pode ignorar uma região inteira. Vocês concordam aqui comigo que é muito mais fácil você sair de Manaus e ir para Natal do que você sair de Manaus e tentar chegar em Porto Alegre? Ai, Luana, parcela, pega um ônibus, se vira, você quer a vaga. Todo mundo tem 24 horas no dia. Gente, não é tão fácil assim. Eu vou chutar. Se você tá falando esse tipo de coisa, você tem boas condições aí para tentar as vagas, mas nem todo mundo é assim, eu não era assim quando eu tentei. E vocês estão também esquecendo de calcular não só a passagem, vocês estão esquecendo de calcular a estadia, vocês estão esquecendo de calcular comida, e de também o tempo off que você vai tirar do seu trabalho, porque tem muita gente trabalhando tentando essa vaga aqui. Então eu volto a perguntar, por que essas outras regiões do país são ignoradas? Ai, Lu, pode ser assim mesmo, vai ver a empresa que é assim, ai, para de encher o saco. Bom, não sei, mas não custa perguntar. Um bom exemplo aqui é que eu puxei os últimos recrutamentos na África, que não é feito pela Flyright. E curiosamente, as regiões, elas estão meio assim, espaçadas. E agora eu vou entrar num outro assunto muito delicado. A diversidade de corpos. Amores, a gente está em 2024 e a gente ainda tem que sofrer com o peso ou com as formas do nosso corpo para poder entrar numa empresa aérea? É isso mesmo? Recentemente, essa querida aqui, ó, que vocês vão ver o perfil dela, hablou. E hablou mesmo, porque ela é argentina, né? Falou sobre a discriminação que ela sofreu aí quando ela foi fazer um processo seletivo com a Flyright em Buenos Aires. Agora eu digo pra vocês, olha essa Barbie comissária. A mesma conta, quando ela estava fazendo recrutamento lá, né, ela notou que outras pessoas que não tinham um nível tão bom assim de inglês que ela, que não tinham saído tão bem nas dinâmicas, tinham passado e ela não. E ela, bem afrontosa, foi lá questionar assim, o que tá acontecendo? Por que não estão me recrutando? E pasmem, ela recebeu o feedback que ela tinha que perder um pouco de peso para tentar da próxima vez. Y ahí me dice, honestly, you need to lose weight. Tipo, honestamente tenés que perder peso, assim. Mas Lu, será que essa história é verdade mesmo? Bom, não houve nenhum processo, os posts dessa querida continuam no ar, as entrevistas que ela deu na TV também na Argentina continuam no ar. Então assim, se fosse mentira, por que continuaria lá? E eu vou dizer que muita gente no off já veio me procurar e já veio falar sobre essa insegurança com o corpo em relação ao recrutamento feito pela Flyright aqui. Obviamente as pessoas ficam super desconfortáveis de falar abertamente disso, mas algumas já ouviram feedbacks parecidos. Passada, Mona! Mas também a gente não precisa nem ir muito longe. Houve-se um boato aí de pedirem um exame de bioimpedância. Vocês já ouviram falar desse exame de bioimpedância? Bioimpedância é um exame que quando você vai na Nutri, que você quer botar o shape, você pede esse exame aí, que ele vai dizer mais ou menos se o seu peso tá de acordo com a sua altura, a sua musculatura, essas coisas assim. O que se diz é que supostamente isso pode ter sido exigido para alguns comissários que estavam tentando a vaga aí com a Flyright. Bom, se isso é verdade, isso é bem feio. O que não deveria ser pedido, gente, porque parem para pensar. Você vai fazer todo esse processo, aí você passou, e uma das fases do processo também são os medicals, que são os exames médicos. Nos exames médicos, eles conseguem saber se você está saudável para exercer a profissão. Então, não é sobre o formato do seu corpo, o seu peso, e sim se você é saudável para exercer essa profissão ou não. Ou seja, você pedir isso durante um processo seletivo que você nem passou, meio que cai por terra, não faz sentido. Isso não seria
indiretamente aí um constrangimento? Aliás, se você recebeu feedback sobre o seu peso durante o processo seletivo com essa empresa, deixa seu comentário aqui. Eu quero saber da tua experiência. E a gente não pode esquecer sobre uma coisa muito curiosa, que é um suposto etarismo com a dona Fly-Rite. Vou salientar, aqui no site não existe a idade máxima, só a mínima mesmo. Mas quando a gente observa as pessoas que estão sendo contratadas ali, a gente percebe que a maioria está na sua faixa etária de 20 a 30 anos. Mas assim, early 30s. Lá no comecinho mesmo. E fora isso, a gente não observa ninguém mais velho. E se a gente observa alguém mais velho, é tipo a minoria da minoria da minoria. E, infelizmente, eu vou falar isso, vai doer no meu coração. Quando eu digo mais velhos, eu tô falando de 31, 32 anos. 40, esquece. Nunca vi. Nem ouvi falar. Mas se você tá nos seus 40 e foi recrutado, tô aqui curiosa. Me conte. Luana, lá vem você de novo, mas por que é importante salientar isso? Pela transparência num processo seletivo. Para essa pessoa não ir lá, pegar seu aviãozinho de Manaus, fazer todo o processo seletivo e não passar. Bom, isso aconteceria na época do Open Day, né? Na época do Screening Day, como você já tem essa peneira online, aí esquece mesmo, querida. Aí você não vai conseguir participar de nada. Tá, Lu, mas eu já tentei várias vezes aí, né? Sou sempre chamado para os Screening Days e não tô passando. Que são aqueles dias de dinâmicas, né? Até a sua entrevista final. Agora, eu questiono você, que tá tentando várias vezes aí, né? Participando do Screening Day, fazendo as dinâmicas, aí não passa. Aí 6 meses ou 3 meses, né? Muda às vezes aí. Tentou de novo. Será que você não tá participando desses Screening Days só para fazer volume? Bom, para que esses eventos continuem acontecendo, você precisa ter um certo número de pessoas que precisa estar atendendo a eles. Senão não compensa, né, gente? Vou alugar sala, vou alugar quarto de hotel. Pra quê? Pra aparecer 5, 6 pessoas? E hoje em dia, naturalmente, o número de pessoas que atendiam, né, esses Open Days, Screening Days, eles estão cada vez diminuindo. Mas assim, isso é uma tendência em qualquer companhia hoje em dia, né? Não sei, talvez as pessoas estejam se interessando por fazer outras coisas ou voar mais perto de casa mesmo. Mas para você passar na régua severa da Fly-Rite é muito difícil. Então isso faz o interesse das pessoas caírem mais ainda. Eu desisto. E aquela pessoa que podia pagar a passagem saindo de Manaus para São Paulo, ela vai preferir pagar uma passagem para outro país em que a Fly-Rite não esteja recrutando, para ter assim uma chance melhor, vamos dizer. Ou seja, normalmente em países em que as pessoas estão sendo recrutadas diretamente pela empresa de chapéu bonitinho. Que assim, no meu entendimento, são pessoas mais abrangentes, mais atualizadas sobre o tipo de comissários que a gente tem hoje em dia, né? Que, como eu disse lá no começo, estão trabalhando em campo. Inclusive, vou dizer que eu voei com essa empresa de chapéu bonitinho assim, ó, recentemente, e eu reparei que sim, você vai ter comissários de todas as formas, você vai ter comissário mais velho, mais novo, tudo muito bem misturadinho ali, viu? Bem diferente do que a gente vê de recrutamento aqui no Brasil, não é mesmo? A gente vê uma coisa mais, sei lá, Varig, Rio Sul, lá o Sul novamente aqui, ó. E com essa suposta debandada e a falta de interesse das pessoas também de tentar um negócio tão difícil, os recrutamentos têm aqui, ó, diminuído um pouquinho. E como ficam poucos, alguns não têm chance nos olhos do recrutador, mas aí você o quê? Precisa ter um volume de pessoas. Então o que acontece? Você é chamado, mas o caso só pra estar lá mesmo. Passar, talvez você não passe. Lu, vamos encarar a realidade? Às vezes eu não passei porque eu não estava preparado. E é aí que vem a nossa bomba. Ok, é isso aí. A da ética, na minha humilde opinião. Nos últimos meses, Marcelo e Rejane, que são aí da Fly-Rite, resolveram participar de um workshop. Sim, esse workshop chamado O Candidato de Sucesso. Promovido pela empresa Ave Recruit. Workshop esse que cobra a bagatela de 900 dinheiros por aproximadamente 4 horinhas de conhecimento, eu diria assim, com os seus recrutadores favoritos. E a grande sacada desse workshop é que eles oferecem feedback, coisa que a empresa de chapéu bonitinho não oferece quando está fazendo o recrutamento. Se é que vocês me entendem. Gente que voa, vocês já viram algum recrutador ativo em qualquer outra empresa aí de aviação promovendo ou participando de workshop que, ó, cobra din-din? E quando eu tô falando din-din, eu tô falando din-din mesmo. Pô, 900 pila, gente. Pelo amor de Deus. A gente vê recrutadores, sim, respondendo perguntinhas no Instagram, dando informações, participando de workshops, mas que não valem dinheirinho algum ali, mais para caridade, né, em escolas de aviação.
mas ganhando dinheiro, nunca. O que me levantou a dúvida aqui, de quem é essa Avi Recruit que aparece aqui? Ou seja, para onde esse dinheiro estava indo? Dinheiro desse workshop que Marcelo e Rejane estão participando. E na minha cabeça é um ótimo dinheirinho, gente. Porque, ó, faz o cálculo aí para mim. 14 aspirantes do voo. A gente tem 2 turmas, então são 28 aí. Num dia, cada um pagando 900 dinheirinhos aí, né? Você consegue fazer a conta? Eu sou de humanas, não sou muito boa de conta aí, mas eu vou chutar quase uns 20 mil dinheirinhos num dia de workshop. Num workshop apresentado por Marcelo e Rejane. O workshop está sendo divulgado também no Instagram da Flyright, o que para mim é estranho, né? Mas enfim. E também no Instagram da Avi Recruit, que é a empresa, né, que está divulgando esse workshop. Como é que a empresa que recruta aquela companhia de chapéu bonitinho, exclusivamente, promove um workshop que custa 900 dinheirinhos? Eu vou te perguntar aqui, isso não seria um conflito aí de interesse? É claro! Mesmo que os mesmos, digo, Marcelo e Rejane, não ganhem nenhum dinheirinho com isso, o que eu, Luana, não faço ideia, né, se estão ganhando ou não, a empresa que está promovendo isso, né, ou organizando, ou realizando, tá ganhando muito dinheiro com isso. E qual é a probabilidade de você que tem um filho ou uma filha, ou você aí que tá tentando ver um workshop desse, o olhinho brilhar, porque são com 2 famosos da empresa de chapéu bonitinho, ir lá comprar esse workshop, que quem sabe você não descobre a fórmula do sucesso dessa régua absurda aí da dona Flyright e finalmente consegue passar e entrar na sua empresa de chapéu bonitinho. Caralho, eu consegui! Eu sou muito foda! Mas aí você compra o curso, participa e não passa. Porque é isso, né? Ninguém tem a garantia de passar. E sim, volto a dizer que uma coisa tá meio que associada à outra, senão não estaria sendo exposta ali no Instagram da Flyright. O que é muito curioso aqui também, que eu tava batendo as informações, é que a Flyright e a empresa que está realizando o workshop estão realizando esses workshops exatamente no mesmo lugar em que eles estão recrutando os comissários. Ou seja, já estamos lá mesmo, né? Eu faço um workshopzinho assim de manhã e no dia seguinte eu faço o recrutamento à tarde, né? Pra aproveitar o lugar, supostamente. Mas eu citei aqui a tal da Avi Recruit. A gente vê aqui que é uma empresa que não é sediada no Brasil, ou seja, não tem o CNPJ ali, né? Pra você que não sabe o que é um CNPJ, eu vou dizer que é tipo um CPF da empresa, entendeu? Você, pessoa física, ó, você tem um CPF, a tua empresa meio que precisa também disso. O que é meio estranho, porque se a gente for pensar que a Avi Recruit só cuida desse workshop no Brasil e ela não é sediada lá, enfim. Mas assim, se você tiver na dúvida de quem tá levando dinheiro nesse workshop, você pode fazer uma coisa muito simples, que é o quê? Pedir a sua nota fiscal quando você for comprar esse curso. E foi o que eu fiz. Primeiro eu resolvi falar com a Flyright diretamente e perguntei se eles emitem nota fiscal. E meio que eu só recebi uma respostinha meio padrão ali, né? Não me responderam nada. Daí eu entrei em contato com a Avi Recruit, aquela que fica ali postando sobre esse workshop. Eu dei uma olhada no site da Avi Recruit e eu vi que aí é mais um banco de dados, lugar de divulgação, né? Não consegui ver como uma empresa que faz workshops mesmo. Entrei em contato com eles e perguntei sim se eles emitem nota fiscal para esse workshop. Então, seguindo as informações aí que a Avi Recruit me deu, eu fui conversar com a Simpla, que é a plataforma que meio que faz a venda aí desse workshop. Obtive resposta? Não. Então, Luana, pelo amor de Deus, quem tá ganhando dinheiro com isso? Honestamente, eu não faço ideia, gente. Não sei se é a Flyright, não sei se é Marcelo Rejane, não sei se é a Avi Recruit, ou se tem mais uma pessoa nessa história aí que eu não faço ideia. Mas, Lu, vamos supor que quem tá fazendo, promovendo, ganhando dinheiros e coisas mais aí é a Flyright mesmo, é Marcelo e Rejane. Isso daí é ilegal? Não, gente, não é. Nem um pouquinho. Agora, absurdamente antiético e imoral? Na minha opinião, sim e muito. No meu ponto de vista de tripulante ou aspirante a comissário de voo e de profissional também. E aí eu pergunto pra você, já não seria hora de mudar esse approach, minha gente? Ou mudar até esses recrutadores ou a maneira como esses recrutadores estão agindo aqui? Um bom exemplo são os últimos recrutamentos que a gente está vendo acontecendo em outras empresas aéreas no Brasil. Você tem uma maior diversidade, é sobre a sua capacidade como profissional e não de onde você vem, né? Qual é o teu peso, qual é a tua altura, cor da pele.
Isso é totalmente diferente para eles. Afinal, eles querem bons profissionais. E esse método aí da Flyright já tá meio antiquado. E será que a empresa de chapéu bonitinho tá ciente da conduta da Flyright aqui no Brasil? E a última e mais importante pergunta de todo esse vídeo. E eu vou fazer até em inglês, queridos. Is Flyright doing it wrong? Deixa suas opiniões e suas experiências aqui nos comentários. Eu tô hiper curiosa para falar com vocês sobre isso. Curta, compartilha. Eu continuo aqui. Beijo, beijo. Até mais.